Então, nesse exemplo aqui, nós tratamos de uma situação um pouquinho divergente do que a gente então vem tratando. Por quê? Porque a gente vem sempre tratando, tanto no tratamento do arranjo quanto no tratamento da combinação, em descobrir a quantidade de combinações possíveis, né, tomando N coisas a serem combinadas de K em K. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: quantas são as pessoas que combinadas de duas em duas, né, em uma comissão, pode-se formar 6 comissões, vamos colocar distintas, 6 comissões distintas. Então, na verdade, aqui está procurando justamente a quantidade de pessoas que combinadas de duas em duas, então aqui, né, a gente tem uma quantidade de pessoas, é o N, que combinadas de duas em duas, o K é 2, né, podemos formar 6 comissões distintas. Então, na verdade, nós podemos formar 6 comissões distintas. Então, uma combinação de N por K é igual a 6. O que o problema está perguntando? Está perguntando o valor desse N aqui, né? Que é uma equaçãozinha que a gente monta. O que é uma equação? Quando você pega a parte lógica e monta, obedecendo uma determinada sentença matemática, onde você descobre o valor de uma incógnita presente nessa sentença, igualando essa sentença com alguma coisa. Nesse caso, nós temos uma combinação, porque duas em duas, comissão, né? Não está falando, olha, uma tem que ser presidente, outro tem que ser tesoureiro, um tem que ser isso, outro tem que ser aquilo, um juramentista, um orador. Não tem essa distinção. Então, nós estamos trabalhando com combinação. Se tivesse, nós trabalharíamos com arranjo aqui. E essa combinação é a combinação de N tomados de 2 em 2, né? E esse resultado daqui dá 6. Logo, eu preciso descobrir quem que é o N. Como que a gente descobre quem é o N? Atribuindo aí, né? Quer dizer, isso aqui é N, né? Que divide N menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Isso é igual a 6. Quem que é N fatorial? N fatorial é N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3 e assim sucessivamente. No entanto, como aqui tem N menos 2, eu vou pegar isso sucessivamente e colocar um fatorial aqui para ele. Aqui embaixo vai ficar N menos 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Então, a gente vai aplicar a lei do cancelamento, porque são divisões, tanto no numerador todo mundo está multiplicando aqui, e no denominador também nós temos uma multiplicação desse termo por esse. Então, aqui a gente vai poder cancelar, lei do cancelamento. Isto aqui é igual a 6, né? E aí nós vamos... Opa, desculpa que aqui não tem mais fatorial, tá? É N que multiplica N menos 1, N menos 2 e assim sucessivamente. Nós vamos ficar então com isso aqui, ó. N vezes N dá N ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos N. Aqui deu 1, né? Aqui na parte de baixo eu tenho 2 vezes 1, que é 2, e aqui eu tenho 6. Então, multiplicando cruzado, nós vamos ficar com a equação do tipo N ao quadrado menos N, que é igual a 12. E N ao quadrado menos N menos 12, que é igual a 0. Equação do segundo grau. Dessa equação, nós vemos a equação do segundo grau, né? O A é o coeficiente que está com o elemento ao quadrado. No caso aqui é N, A é igual a 1. O B é o coeficiente que está com o elemento com expoente 1. No caso aqui o B é igual a menos 1. E o C é o coeficiente que está sem companhia de elemento nenhum. No caso, o C é menos 12, né? Escrevi aqui direito. C é igual a menos 12.
Beleza, então A, B e C. Agora nós temos o seguinte, né? A equaçãozinha lá que a gente usa para calcular as raízes da equação de segundo grau. N vai ser igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Então, a equaçãozinha de Bhaskara lá para a gente descobrir as raízes da equação, né? Logo, nós temos o seguinte. Nosso N, então, vai ser igual menos o B é menos 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de. Raiz quadrada de B ao quadrado vai dar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A. A é 1, vezes C, menos 12. Dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, o nosso N aqui vai ser igual, menos vezes menos, vai dar mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48, né? 1 mais 48 vai dar 49 dividido por 2. Então, meu N aqui é igual a 1 mais ou menos 7 dividido por 2. Bom, nós temos aqui o N, então, ele subdivide em 2 N's, né? O N' e o N duas linhas. O primeiro vai ser 1 mais 7 dividido por 2. E o segundo vai ser 1 menos 7 dividido por 2. Então, o N1, ou N', vai ser 1 mais 7, vai ser 8. Dividido por 2 vai ser 4. O N2, ou N duas linhas, vai dar 1 menos 7, dá menos 6. Dividido por 2, dá menos 3. Nós temos uma situação que os dois aqui, ó, o 4 e o menos 3, é a solução dessa equação. No entanto, nós temos uma divergência aqui no caso. No nosso caso, essa equação está atrelada a uma combinação. Como ela está atrelada à combinação, a combinação aqui, esses elementos, o N e o K, ele tem que ser valores maiores e iguais a zero, senão está fora da definição da combinação. Logo, esse cara aqui, ó, ele não convém ao nosso contexto. Não convém. Ele é solução da equação, talvez em outro contexto ele teria conveniência, mas no nosso contexto o N não pode ser negativo. Então, essa solução aqui não convém, né, ao contexto do problema que nós estamos tratando. Então, ao contexto do problema, só essa solução convém ao contexto do problema. E essa solução aqui, ela explica a quantidade de coisas que eu preciso combinar de 2 em 2 para gerar 6 combinações. Então, a pergunta é quantas são as pessoas que, combinadas de 2 em 2 em uma comissão, pode se formar 6 comissões? 4 pessoas. 4 pessoas. Essa é a resposta, né? Que é justamente esse N aqui igual a 4. Tranquilos?